rejeitando. Isso está escrito no livro de Samuel, capítulo 8, versículo 7. Deus dizendo a Samuel: eles não rejeitaram a ti, eles rejeitaram a mim. Quando o homem pega, querido, escute isso. Quando você pega, você está rejeitando a Deus na sua vida. Quando você opta por viver uma vida que não é segundo a vontade de Deus, você está rejeitando o senhorio de Deus sobre a sua vida. Ah, irmão Anderson, mas não pode ser, porque quando eu peco, só faz mal a mim. Eu não faço mal a ninguém quando eu peco, eu só faço mal a mim mesmo. Então não tem problema nenhum nisso. Tem sim, porque o pecado, querido, é transgressão contra Deus. Pecar é se levantar contra Deus. Não é apenas contra o irmão, não é apenas contra alguém na sua casa, mas antes é pecar contra Deus. Porque se existe alguém que é afrontado quando há o pecado, não é outra pessoa a não ser o nosso Deus. Porque o pecado é transgressão da lei dele, é transgressão da vontade dele. E quando nós rejeitamos a Deus, nós perdemos de Deus aquilo que Ele tem preparado para nós. A Bíblia nos diz que quando o homem pecou, quando Adão e Eva pecaram, esse foi o primeiro erro dele. Ele partiu para o segundo. Porque o que é que Adão faz? Adão vai até o pé de figos, uma figueira, e ele pega uma folha da figueira e faz para si uma roupa, e faz uma roupa para sua mulher. Ao invés de ele chamar a Deus e contar a Deus o seu pecado, quando ele se viu em pecado, ele tentou encobrir o seu pecado usando a figueira. Escute isso. Se o primeiro erro da vida de um homem é optar por uma vida de pecado, o segundo erro da vida de um homem é, ao invés de confessar esse pecado, encobrir esse pecado. Quantas pessoas já não fizeram isso? Quantas vezes eu fiz isso? Ao invés de reconhecer o meu erro, ao invés de reconhecer a minha falha, eu tentei encobri-la. E muitas pessoas encobrem o seu pecado de várias formas. Cada um tem um jeito de encobrir. Tem pessoas que tentam encobrir o seu pecado com uma roupa, outros tentam encobrir a sua situação, porque o pecado traz angústia para o coração do homem. E às vezes as pessoas tentam encobrir o seu pecado com uma alegria momentânea numa festa. Tem pessoas que tentam encobrir o pecado e as consequências do pecado com um sorriso na cara. Só que enquanto o rosto sorri, o coração dói e está ferido e sangrando por dentro. Querido, você não precisa esconder o seu pecado, você não precisa tentar encobrir o seu pecado. Geralmente quem encobre o pecado não quer aceitar que pecou, não quer reconhecer que pecou. Eu tenho um outro conselho de Deus para você: reconhecer que pecou não quer dizer que você é o mais miserável, porque todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Aqui não há ninguém dentro dessa igreja, nem fora dessa igreja, nem dentro da humanidade, que não tenha pecado, porque a Bíblia diz que todos pecaram. Se todos pecaram, tanto eu quanto você estamos encerrados diante da mesma situação. Eu e você estamos dependendo do perdão e da graça de Deus e da misericórdia de Deus. Todavia, a misericórdia de Deus só é alcançada quando o pecado é reconhecido. A Bíblia nos diz, querido, no livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 13: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Aquele que olha e sabe que é pecador, mas não reconhece isso, não quer aceitar isso, quer encobrir isso com religião ou com coisa desse tipo, ele não prospera. Todavia, aquele que as confessa e deixa, alcançará de Deus a misericórdia. Ei, querido, não é vergonha nenhuma você dizer eu sou pecador, não é vergonha nenhuma você dizer eu sou falho. Sabe por quê? O meu Deus, o meu Jesus, ele não vem para os perfeitos, ele não veio para os cegos, ele veio para os doentes, ele veio para o que estava perdido. Sabe o que é que eu louvo a Deus?
presença do Senhor. Se esconderam dentro de uma caverna. Não sabia eles, mas depois o salmista disse no Salmo 139: Senhor, como eu poderei me esconder do teu Espírito? Porque se eu sou o céu, tu lá estás. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Querido, não há como se esconder da presença dele. Não há como se colocar em lugar de esconderijo. Pelo contrário, querido, a presença dele é que esconderijo para aquele que crê. Porque quem está na presença dele, já disse o salmista no Salmo capítulo 91, aleluia, que quem confia nele está escondido debaixo da sua sombra e debaixo das suas asas. Quem é que está escondido na sombra do Onipotente aqui nessa noite? Quem é que pode ser lembrado da glória a Deus? Aleluia! Se esconderam de Deus, não podia se esconder de Deus. Quando o Senhor está vindo, o Senhor pergunta: Adão, onde estás, Adão? Não é que Deus não sabia onde Adão estava. Deus estava querendo revelar ao homem o seu próprio comportamento, porque até isso Deus sabia também. E olha a resposta de Adão: Senhor, eu tive medo, porque eu estava nu, por isso me escondi. Olha, escuta isso. Adão teve medo de Deus. Por que Adão teve medo de Deus? Porque Adão não conhecia a misericórdia de Deus. Conhecer o nosso pecado e não conhecer a misericórdia de Deus nos leva ao desespero. E quantas pessoas desesperadas talvez não entraram aqui hoje, porque conhecem o seu pecado, mas não conhecem a misericórdia de Deus. Pensam que Deus é um juiz, um carrasco. Pensam que Deus não tem coração e não tem sentimento. Pensam que Deus é um ser que olha para você, confundem Deus, se esquecem que Deus não é patrão, Deus é pai. Se Deus fosse patrão, Deus pagaria você por quanto você faz para Ele. Deus não é patrão, Deus é pai. Se Deus fosse patrão, você não estaria mais aqui hoje, porque na primeira vacinada você estava demitido. Mas Deus é pai, e a Bíblia diz que assim como o pai se compadece do filho a quem ama, assim o Senhor se compadece de ti. Sabe como é que o pai se compadece do filho a quem ama? Quando o filho peca, quando o filho erra, o pai olha para ele e diz: Filho, você está errado, mas não é por isso que eu vou deixar de te amar. Filho, você está todo errado, mas mesmo assim eu te amo. E eu vim aqui como profeta de Deus dizer para você: você pode estar todo errado, mas o meu pai e o teu pai olha para você e diz: Filho, eu não vou deixar de ser teu pai. Eu não tenho vergonha de ti, eu te amo. Será que tem alguém aqui que sabe o que é misericórdia de Deus? Sabe o que é misericórdia de Deus? Adão não sabia o que era misericórdia de Deus. Cometeu um grande erro que muita gente comete. Sabe por que Adão se escondeu e não se apresentou diante de Deus? Sabe por quê? Porque muitas pessoas, e Adão era uma delas, confundem o Evangelho com alguma religião. Sabe qual é a diferença de um para o outro? É que religião faz reforma. O Evangelho não faz reforma em ninguém. A religião, ela faz reforma. E por isso que muitas pessoas têm medo de aceitar Jesus, porque pensam que o Evangelho é uma reforma. Aí ficam pensando: se eu for ali na frente, o que é que vai ser de mim? Eu vou ter que deixar isso, ter que deixar aquilo, ter que deixar aquilo outro. Eu gosto dessas coisas. Eu não vou conseguir me manter livre do pecado, livre das drogas. Aí muitas pessoas dão aquela velha resposta: quando eu melhorar, eu vou. Quantas pessoas que estão me ouvindo aqui já não disseram isso? Eu tenho vontade de ser crente, eu acho bonito, mas quando eu deixar isso, eu vou. Pensando que Evangelho é religião, que é reforma. Deixa eu trazer uma revelação de Deus para você. Evangelho é Evangelho, religião é religião. Religião, ela reforma. Evangelho não reforma ninguém. O Evangelho regenera. Qual é a diferença de reforma para regeneração? Porque reforma é eu pegar aqui pela força e dizer: você vai. Regenerar quer dizer nascer de novo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando eu aceitei Jesus,
mundo morreu. Hoje tem um novo Alisson aqui. Quando você aceita Jesus, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Essa pessoa que você é hoje, que tem medo de receber Jesus porque não se acha digno, porque acha que não vai conseguir perseverar, fica tranquilo, irmão, tudo isso aí morre. Vai nascer uma nova pessoa. E se nasce uma pessoa, a Bíblia diz no livro de João que não nasceram segundo a vontade da carne, mas segundo a vontade do Espírito. É o Espírito de Deus que faz nascer em você uma nova pessoa. E se é o Espírito de Deus que faz nascer em você uma nova pessoa, você nasce com novas vontades. Se você acordava de manhã e já tinha aquela vontade de usar droga, quando você acorda de manhã, a primeira coisa que você faz na cama ainda é levantar a mão e dizer glória a Deus, aleluia. Quando você chegava no final de semana e tinha vontade, o seu velho homem, de ir para uma festa, de farrear, esse homem morre. Quando chega no final de semana, você dá uma agonia e diz: opa,